Olá, eu sou a professora Lívia Lopes Cruz e este é o meu canal. Seja muito bem-vindo, é bom ter você por aqui. Eu sou licenciada em Pedagogia, em História e também bacharel em Teologia. Este canal tem por objetivo trabalharmos diversas questões, diversos temas, entre eles sobre feminilidade, sobre ministério e também sobre educação. Hoje vamos começar uma série nova sobre inteligências múltiplas e esse é um dos assuntos mais interessantes que nós temos para estudar. Há muitos anos, as pessoas sempre se perguntam: será que eu sou inteligente? Quais são as características de uma pessoa inteligente? Como desenvolver a minha inteligência se isso é possível? Então, eu convido você a trabalhar comigo durante essa viagem. Vamos navegar juntos para descobrir se você é ou não inteligente. Então, vamos lá. Há muito tempo tem se pesquisado e tem se tentado descobrir de que forma podemos medir ou mensurar a inteligência de alguém. Quais são as habilidades e quais são as características necessárias para que nós possamos determinar se alguém é mais ou menos inteligente que outros? Pensando nisso, há muito tempo, Alfred Binet, ele criou o coeficiente de inteligência, é o conhecido teste de QI. Esse teste de QI sempre trabalhou medindo as questões e a capacidade de interpretação lógica das perguntas que eram colocadas para que a pessoa pudesse responder. Era um teste composto, uma prova composta por muitas questões. E as pessoas demoravam horas para poder responder essas questões. Mas era muito baseado e muito focado nas habilidades de matemática e língua portuguesa. Então, percebeu-se ao longo do tempo que algumas pessoas que tinham uma capacidade muito grande de desenvolver outras atividades não se saíam muito bem nesse teste de QI. Às vezes alguém era muito bom em matemática, mas era péssimo em linguagem. E também era bom em outras áreas e não se dava bem nesse teste por causa de que era sempre verificado as questões lógico-matemática e linguística. Então, pensando nisso, entre 1980 e 1982, um outro psicólogo americano começou a pesquisar sobre essas inteligências, como desenvolver as inteligências e se era, de fato, alguém inteligente, somente aquele que sabia bem matemática ou sabia bem língua portuguesa. Ele ficou intrigado porque ele observou que sempre as pessoas estavam sendo taxadas de inteligente só se fosse bom em matemática ou se fosse bom em português. Aqueles que eram bons em história, em ciências, em línguas, não eram considerados e nem sempre se saíam bem nesses cursos. Aliás, sempre se saía mal nesse teste de QI. Então ele começou a pesquisar e entre 1980 e 1982 ele pesquisou sobre como é que poderia ser medida essa inteligência dessas pessoas que não eram medidos durante a realização do teste de QI. E ele achou interessante que ele percebeu que esse teste de QI não conseguia medir a capacidade de fazer algo acontecer. E ele sempre contava uma historieta que eu vou contar para você agora. Ele dizia que estava andando em uma floresta dois garotos. Um que era considerado muito inteligente e o outro que era considerado embotado, alguém totalmente ruim nos testes de QI. Quando eles estavam nessa floresta, veio um animal feroz e estava vindo correndo na direção deles. Esses garotos saíram pensando o que é que eles iam fazer. O garoto que era muito bom no teste de QI, ele calculou que aquele animal chegaria até eles em 1,7 minuto.
E o outro garoto que não era bom, não era considerado inteligente, ele saiu correndo. Um estudioso que estava perto parou aquele garoto e falou assim: olha, você não vai conseguir fugir desse animal, você não fez cálculo nenhum, você não interpretou nada, você não verificou nada. Mas o garoto disse assim: olha, esse bicho não vai me pegar, eu preciso simplesmente correr mais que ele. Então, Alfred percebeu, Robert Sternberg percebeu que o teste de QI, ele pecava nesse sentido de abarcar as outras habilidades que o ser humano tinha. Então ele começou a elencar, a pincelar, a buscar e categorizar as características que faziam com que as pessoas demonstrassem um raciocínio que fosse útil na escola, mas que também fosse útil na vida diária, na vida prática. Essa era a maior questionamento que ele fazia, a maior crítica que ele fazia aos testes de QI, porque eles olhavam muito o que era necessário para que a pessoa fosse bom considerado na escola, mas na vida prática essas pessoas tinham muita dificuldade de demonstrar os seus conhecimentos, levando em consideração apenas aqueles conhecimentos medidos no QI. A seguir, um outro pesquisador, também americano, de 1982 a 1983. Depende muito de qual fonte você vai pesquisar, vai dizer um ano ou outro. Mas vamos colocar entre 1982 e 1983. Ele publicou a sua tese. Ele havia pesquisado já há muitos anos, pelo menos 5 anos, junto com a sua equipe de pesquisadores lá na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e ele estava pesquisando também sobre as inteligências, porque ele também não concordava com o teste de QI, com o teste de coeficiente de inteligência que media, que mensurava apenas as habilidades matemáticas ou as habilidades de língua portuguesa, de interpretação. Ele percebeu que as pessoas tinham uma forma diferente de aprender e também tinham uma forma diferente de expressar tanto os seus sentimentos quanto essa aprendizagem. E ele foi anotando, ele foi pesquisando e separando em